Beleza, vamos nós. Número 1. Vamos dar uma olhadinha na atividade do carro. Ontem a gente viu o animalzinho. E hoje eu já vou falar da atividade do carro, que é a atividade que vocês vão fazer para casa. Vocês provavelmente, como vão ter 2 semanas, vão ter o carro. Deixa eu olhar para cá. Calma. Vocês vão ter o carro, que eu vou apresentar agora. A calculadora como atividade extra, tá certo? Vocês vão ter uma atividade de desenho. Atenção, estou falando de um prazo de 15 dias, porque a gente não tem aula na semana que vem. Entendeu? Então a gente vai ter o carro, a calculadora e uma atividade de desenho. Eu vou mostrar tanto o carro quanto a atividade de desenho agora. A calculadora é uma atividade equivalente ao carro. Então, se você entendeu o animal e fez o carro, a calculadora sai em 15 minutos, tá certo? É só a ideia de mudar o escopo, ou mudar o contexto e ver se as mesmas regras funcionam num contexto diferente. Exemplo, tem muitas atividades que são redundantes. Por exemplo, a motoca. A motoca, você tem a moto, você tem a criança. A criança sobe dentro da moto. Aí você compra tempo para a criança andar e a criança anda de moto e o tempo acaba. Quando termina, a criança sai da moto. Você só pode colocar outra criança se a moto estiver vazia. Entendeu? O grafite é a mesma coisa, só que as regras são diferentes. Por exemplo, você tem a lapiseira, você tem o grafite. Aquelas lapiseiras que só cabe um grafite por vez, tá? Você só pode botar outro grafite se não tiver grafite na lapiseira. Na motoca tem a regra de não poder marmanjo, só ser uma criança até 10 anos. No grafite a regra seria que elas têm que ter a espessura compatível, mas no final é o mesmo problema, a mesma manipulação de dados. A mesma coisa o carro e a calculadora. A calculadora é até mais simples que o carro. Por exemplo, a calculadora tem bateria. Toda vez que você faz uma operação, a bateria vai acabando. Só que o que acontece quando você tenta fazer uma operação e não tem bateria? Ele faz a operação? Não. Então o que você tem que fazer? Recarregar a calculadora. A calculadora recarrega, mas ela recarrega com um limite. Você não consegue colocar a carga infinita nela. Da mesma forma que o carro. O carro tem um limite para o número de pessoas, o carro tem um limite para a quantidade de gasolina e por aí vai. Tá? Então, vamos nós. Eu vou mostrar e vou remostrar aqui a atividade do carro, remostrando os componentes da atividade, tá? Então, a primeira coisa, em todas as atividades, é uma contextualização de lógica de negócios, lógica de escopo, lógica de abstração. Ela vai te dizer o que é relevante dentro do problema. No animal, era importante o nome do animal? Não, era importante a espécie. Era importante quantas patas ele tinha? Não. Era importante se ele estava vivo ou morto. Ok? Mas não é importante a cor do animal, nem nada disso. Isso é o nível de abstração. Então, vamos ler a atividade do carro para a gente entender o que é a abstração que ele quer. O nosso carro inicia de tanque vazio, sem ninguém dentro e com 0 de quilometragem. Então, de cara, ele te dá 3 coisas que você tem que estar atento. A quantidade de gasolina, a quantidade de pessoas e o odômetro, né? A quantidade que o teu carro andou. Para simplificar, o nosso carro esportivo suporta 2 pessoas e seu tanque suporta até 100 unidades de combustível. Beleza. Então, começa sem ninguém e eu posso colocar até 2 pessoas. Começa com tanque vazio e eu posso colocar até 100 litros. Como ele começa é a classe. Como ele começa, é como é que você vai inicializar o teu objeto. Quem seria a classe? Seja a classe tanque vazio, a quantidade de pessoas. A tua classe, ela tem esses atributos. Então, assim, você imagina que tudo aqui no começo é dado para você ir entendendo e se ajustando. Então, o que foi que eu acabei de dizer lá em cima? Que no meu carro é importante a quantidade de passageiros, eu tenho um máximo de passageiros, eu tenho que controlar a quantidade de combustível que eu tenho, e o combustível também tem um máximo e eu tenho que controlar a quilometragem. Foi o que eu acabei de dizer lá em cima. Aí ele vai falar dos métodos, ó.
eu só posso embarcar sempre uma pessoa por vez e desembarcar sempre uma pessoa por vez. Então, você não tem uma quantidade de pessoas que está embarcando, porque a tua invocação de embarcar é sempre para uma pessoa. Então, não faz assim, você não precisa colocar embarcar X pessoas dentro do carro. Não, não é isso que ele está pedindo, tá? A mesma coisa de sair, é sempre uma pessoa por vez. E tem a lógica de negócios. Ó, eu não posso embarcar além do limite e eu não posso desembarcar se não tiver ninguém. Tudo bem? Abastecer. Abastece passando, ó. Para abastecer, o que é que eu tenho que informar? A quantidade de litros de combustível que eu estou abastecendo. Diferente do embarcar, que era automaticamente uma, para abastecer eu tenho que dizer o quanto. Então, abastecer, fuel, precisa de um valor. E aí ele diz, olha, se eu tentar abastecer acima do limite, ignora o valor que passou do limite. Então, se eu estou com 60 litros de combustível e eu tento abastecer mais 60, eu vou ficar com quantos? Se eu tenho 60 e tento colocar mais 60, é para eu ficar com quanto? Para ficar com 100. Por quê? Porque o limite é 100. Tudo bem? O limite é 100. E agora a gente vai... Então, essa parte aqui inicial, você vai fazer em 10 minutos. 15 minutos. A parte final, se você entender as dicas que eu vou dar agora, você vai fazer em outros 15, senão você vai levar 1 hora. Então, atenção. Para algumas coisas, o teste é bem simples. Por exemplo, embarcar. Qual é o teste que eu faço? Se a quantidade de pessoas for igual ao limite, não pode embarcar e vaza. Ok? Se ele não morreu, então eu embarco. Sempre faz assim, ó. A dica é, sempre usa os casos especiais primeiro e, por fim, tu deixa o que der certo, o que sobrou. Exemplo, você quer escrever, você é solicitado a fazer uma página inteira de desenho com a lapiseira. O que pode dar errado? Número 1, lapiseira sem grafite. Número 2, o grafite está na lapiseira, mas não está na ponta, está no tambor. Número 3, o grafite está na ponta, mas ele é tão pequenininho, sabe aquele grafite que é só o toquinho que não dá para escrever? Você tem grafite, mas ele não escreve. Caso 4, talvez você tenha grafite, mas o teu grafite não é suficiente para acabar o desenho, porque é muito pouquinho. Entendeu? Então, suponha que você tem um caso com muitos testes para aquilo dali dar certo. Qual é a dica? Começa sempre dos testes e vai descartando. Número 1, não tem grafite? Não tem grafite. Número 2, o grafite não está na ponta. Número 3, grafite não é de calibre compatível. Número 4, não tem grafite suficiente. Se sobreviveu tudo isso, aí o que é que você faz? Você gasta o grafite e escreve a cor. Confere? Entendido? Então, por exemplo, para o carro, o que é que ele vai dizer? Eu tenho que ter pelo menos o quê? Uma pessoa no carro. Então, antes de você gastar o combustível e incrementar o odômetro, o que é que você tem que verificar? Se tem gente. Depois, você tem que verificar se tem combustível, porque senão o teu carro nem sai do canto. Depois, você tem que verificar se ele tem combustível suficiente. Porque ele te pede, ó, se você consegue começar a viagem, mas não consegue terminar, você precisa avisar o quanto que foi percorrido. Então, se você tem 20 litros de combustível e ele te pede para andar 50 quilômetros, o que é que você tem que avisar? Ó, só consegui percorrer 20 quilômetros, porque eu só tenho 20 litros de combustível. Então, eu só posso percorrer 20 quilômetros. A nossa lógica aqui é 1 quilômetro por litro. Tá bom? 1 quilômetro por litro. Então, se eu tenho 20 litros e ele me pede 50 quilômetros, imaginando que eu saio do 00, qual é para ser o meu estado do carro no final? Eu tenho 20 litros, 0 de quilometragem, e ele pede para eu andar 50 quilômetros. Qual vai ser o meu tanque no final?
Não. Eu tenho 20 litros e ele pede para eu andar 50 quilômetros. Qual é o meu tanque no final? 0. E qual é o meu odômetro? Qual é a minha quilometragem? 20. Entendeu? Caso especial. Eu não consegui andar tudo que ele pediu. Mas caso eu não caia em nenhum desses itens, tem gente, tem gasolina e tem gasolina suficiente. Isso eu não caí em nenhum dos casos anteriores. Se eu não morri no está vazio, nem morri no tanque vazio, nem morri no falta gasolina, se eu sobrevivi a todos, eu estou na exclusão. É porque tanto tem gente como tem gasolina e é suficiente. Aí eu posso gastar tudo que ele pede e andar tudo que ele me pede. Então, mas assim, se vocês forem pensar, tudo que eu estou dizendo é lógico, né? Só que não é trivial. A forma como você organiza o pensamento ajuda. Por quê? Porque você poderia pensar no contrário. Eu vou começar do caso mais fácil, exemplo. Se tem gente e tem gasolina suficiente, gasta tudo. Aí começa a ficar mais complicado, né? Se tem gente, mas não tem gasolina suficiente, aí começa a ficar um negócio assim tão horroroso, porque você não está começando o primeiro dos casos mais fáceis de exclusão, que... Tá. Então, ok, isso é o nosso código. Aqui é o nosso diagrama de classes, aqui a legenda. Eu sugiro que vocês nunca vejam a descrição pelo Moodle, porque o Moodle ele é limitado em relação a renderizar as coisas. Tá vendo isso daqui? Ó? No GitHub, pelo menos, fica coloridinho. Deixa eu abrir lá. github.com.po qxcode PO/arcade. É a mesma coisa que tem lá no Moodle. O quê? Console log é só erro. Exatamente. Mas, por exemplo, tem duas pessoas dentro do carro e eu vou dizer que não pode entrar mais. Eu teria que ter right, não pode entrar mais? Exatamente. Só para erro. Agora, se por exemplo eu pedisse para devolva o ronco do motor, entendeu? Aí você devolveria um string com brum. Essa é a atividade da motoca. A motoca, quando o cara compra, ele pode comprar a motoca com potência e sem potência. Entendeu? E aí tem um método lá que é calcular o ronco do motor. Quanto maior a potência, mais comprido é o brum. Então isso não é console.log, porque é uma solicitação de informação. Entendeu? Ou seja, eu estou pedindo para você me devolver, me informar qual é o valor do motor. Por exemplo, o que seria um console.log se o motor tivesse quebrado? Aí seria uma mensagem de erro, console.log, o carro está com o motor quebrado. Porque não tem como informar o barulho de um motor que está quebrado. Entendeu? Então, lá no GitHub, você tem a mesma coisa, só que é mais coloridinho de ver, né? Aqui. Então, por exemplo, isso daqui é a descrição de tudo que vocês estão vendo no diagrama e também a descrição dos métodos. Por exemplo, o método do construtor. Inicializar tudo, tanque vazio, passageiros, quilometragem. Então, ele vai te dizendo o que é que cada método deve fazer. Por exemplo, enter, embarca, mas só embarca se não tiver lotado. A mesma coisa que os outros. O dirigir, percorre, mas verifica se tem gasolina e se tem gente. Então aqui você pode usar para tirar uma dúvida ou outra. O shell são as invocações. E aqui você precisa, por último, do solver. Só que isso aqui eu não vou fazer como a gente fez ontem, que a gente fez no Moodle. Hoje eu vou fazer com a ferramentazinha, tudo bem? Que vocês vão conseguir rodar no computador de vocês quando eu consertar ela. Tá? Mas eu vou deixar de cara aqui, eu já vou deixar gravado como é que instala, tudo bem? E eu também já vou deixar gravado como é que roda no Rapid. Para instalar, vocês precisam de duas coisas, né?
de duas coisas. Primeiro, vocês precisam da ferramenta que baixa o teste e roda o teste. E segundo, vocês precisam instalar uma ferramenta para rodar o TypeScript. Vocês já instalaram o TypeScript, não foi? Sim. Já instalaram o TS Node, não foi isso? E por último, vocês precisam de instalar agora o ES Build. Qual é a diferença do ES Build para os outros? O ES Build é absurdamente mais rápido. Enquanto você dá um TS Node e ele demora uma vida para dar um console.log, já perceberam que é um nível de frustração absurdo. TS Node só tem console.log lá. Aí você vê, entendeu? O ES Build ele é muito rápido. A questão é que ele é mais nojentinho de usar, tem a carrada de parâmetro, mas a ferramenta usa ele. Diz? Tá. O que é a ferramenta que eu digo? É essa daqui. Eu vou desinstalar na minha máquina e instalar de novo, tá? Pip uninstall CKO. Pronto, desinstalei e agora eu vou instalar de novo. Para instalar, vocês vão precisar do Python instalado no computador de vocês. Python. A gente faz muito código com JavaScript e também com o Python. Para instalar o Python, vocês vão abrir aqui, bota Python no Google e vai abrir aqui o site do Python. Aí vocês vão lá em Download, Python e baixa o instalador. O único detalhe é, na hora que vocês estiverem clicando para instalar, vai ter uma perguntinha que não está marcada, que é assim: instalar o Python no path, nas variáveis de path. O path é quando ele entra automaticamente na lista dos comandos que você pode colocar. Se você não colocar no path, ele não vai ser encontrado. Quando eu mandar o videozinho da instalação para o Telegram de vocês, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, eu não consegui instalar agora. Entendeu? Mas eu já estou mostrando aqui. Então, tudo bem. Com o ES Build instalado, o ES Build instala daquela mesma forminha, né? Como é que vocês instalaram o TypeScript? npm install -g. Pronto. npm install -b ES Build. Beleza? E aí a última coisa que falta seria instalar o Python. E aí com o Python instalado, da mesma forma que o Node ele interpreta o JavaScript e o npm é o gerenciador de pacotes, o Python é o interpretador e o pip é o quê? O gerenciador de pacotes. Entendeu? E aí para instalar é pip install kit de teste de operações. O teste de kit de operações. Tá? Como eu estou no Arch Linux, só no meu caso tem um xizinho. Tá certo? Mas se fosse no Ubuntu ou no macOS, seria tudo igual, seria pip normal. E aí a gente espera ele instalar o TKO. Pronto, instalado. Para instalar no Replit, é mais fácil ainda, porque você não precisa de nada dessas coisas. Eu já ensinei vocês a usar o Replit, não foi? Vou fazer de novo. Abre o Replit. Aí você vai criar lá um Replit. Um Replit de que tipo? TypeScript. Se você já tem um criado, não precisa criar outro não. Pode usar o que você tem criado. E aí, você vai copiar aqui no Shell, tá vendo? Shell, a linha de comando que instala. E aí eu vou mandar a linha de comando para vocês. Deixa eu pegar aqui a linha de comando. github.com/cnapk. Hã? Não, meu Deus. O quê? Meu Deus. Não, é fácil. Ó, para configurar para as outras coisas foi muito mais trabalho. Ó. Cria lá o teu repositório, tá vendo aqui do Replit? Pronto. Você vai só pegar, copiar a linha e colar. E executa. Pronto, está instalado. Então o Replit ele é bem mais simples nesse. Vou até usar o Replit como para poder fazer o teste. Espera ele instalar, né? Mas agora não. A gente não vai usar, pessoal. Vamos lá, foca. Vocês não precisam disso daqui para poder rodar. O Moodle já faz tudo, entendeu? Qual é a vantagem de usar isso daqui?
vocês vão perceber que o feedback visual ele é melhor, entendeu? Então, se vocês já usam o VS Code e puderem instalar para programar na própria máquina, vai funcionar do mesmo jeito, entendeu? Só que vocês vão ver que é melhor visualmente. Vou mostrar como é que funciona. Então, passo 1, criou o React. Passo 2, copiou ali e deu Enter. Beleza, está funcionando já. Na hora que eu mandar executar, ele vai te dar uma listazinha de ações. E a gente vai precisar de 2 ações. Uma para baixar o meu problema, porque não tem problema aqui no Replit. E aí você vai ter que dizer qual é o problema que você está trabalhando. No caso do carro, qual é o índice do carro? 002, tá vendo? Então eu vou dizer assim, ó, eu vou baixar o problema do carro. Vocês sabem ler? Se vocês souberem ler, ajuda, porque tem as dicasinhas aqui, ó. Para baixar o problema, você vai escrever o quê? PKO, down, passar o curso que você está fazendo, é o curso de POO, né? O ID da questão e a extensão. Ah, você quer baixar o 002? Então você vai lá, PKO, down, PO 002 em TypeScript. Ah, professor, eu tenho a memória ruim, eu vou mandar rodar de novo só para eu ver aqui que PKO, down, não é FUP, tá? FUP vocês já passaram. É PO. Ah, tá, PO 002TS. PKO, down, PO 002 em TypeScript. Aí você dá o Enter. Olha o que ele vai fazer, ele vai baixar 3 arquivos, tá vendo aqui, ó? O README, que tem as descrições. Que descrição é essa daqui? Atividade do carro. Ah, professor, eu queria ver bonitinho. Não tem um jeito de ver bonitinho, não? Tem, é só clicar aqui, ó. Ah, legal, legal. A segunda coisa que ele baixa é o arquivo com os testes. Tá aqui o arquivozinho de testes. Então, o primeiro teste que ele vai rodar para o teu código é só dar um show e ver se o teu código mostra o carro zerado. Aí depois ele vai aqui para outro teste, entrar, papapá. Então você não pode apagar o teste, porque ele vai usar isso daqui para poder testar. E a terceira coisa que ele vai baixar é o rascunho. Ok? Se a gente for aqui no Replit e mandar mostrar a lista de arquivos, ele vai te mostrar aqui a pasta do 002, que ele basta a pasta inteira, e dentro da pasta todos os arquivos, e pronto. Aí, ó, agora eu quero rodar. O que é que eu faço? Quando vocês apertam o botãozinho aqui, tá vendo que ele está rodando, ele abre um shell para vocês, tá vendo que está colorido? Ok? Se você mandar mostrar, ele vai mostrar, ó, tem esses arquivos que você não vai apagar, porque são os arquivos de configuração, e tem a pasta onde tem o teu problema, tá vendo? Aqui a pasta, qual é o nome da pasta? 002. Você tem que entrar dentro da pasta, porque você vai programar ali dentro da pasta. Como é que eu mudo de uma pasta para outra? CD PO 002. Pronto, eu estou dentro da pasta. O primeiro comando que eu dei foi o down, para baixar o problema. Eu só preciso desse. E o segundo, que se você voltar e rodar de novo, você vai ver, é o run. E o run precisa de 2 arquivos, ó. Para rodar, eu preciso dizer qual é o arquivo que está na minha implementação, e o segundo eu preciso dizer qual é o arquivo de testes. Tá vendo? Então pronto, vou fazer de novo. Vou entrar na pasta. Cadê os meus arquivos? Está aqui a minha implementação e está aqui o meu arquivo de teste. Você pode mudar o nome como quiser. Ah, draft eu não gosto porque não é rascunho. Eu vou chamar ele de show. Como é que eu faço para renomear uma coisa no Linux? Vocês sabem? MV. Mas se você quiser, você também podia fazer pelo próprio Replit. Ah, eu venho aqui e eu vou renomear de draft para solução. Solução.ts. Então agora, se eu mandar mostrar, o que é que eu vou ter aqui? O arquivo de teste, o arquivo de descrição e o arquivo de solução. Vocês estão vendo como o shell interage com
com a parte visual, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Rodar. Rodar é um comando de run. Vou rodar e eu preciso passar duas coisas. Quais são? A resposta e os testes. E aí ele vai rodar e ele vai me mostrar o que é que dá de diferente. Sim. Ó, a mesma coisa que o Moodle faz, só que com feedback visual um pouquinho melhor. Então aqui ele te mostra, ó, você tinha 10 testes, não passou em nenhum. Aqui ele vai dizer os testes um por nome, inicializar, não passou. E para cada teste eu tenho um valor e um número. Ó, o teste índice 3 é o teste sair. E aqui no feedback, ele diz qual é a entrada, qual é a saída esperada e qual é a saída que você gerou, undefined. Aí você vai lá e implementa, ué. Ah, beleza, eu não quero que saia undefined. Então, o que é que eu tenho que fazer? O construtor, né? Desse ponto passageiros recebe 0. Desse ponto máximo de passageiros máximo recebe 2. Desse ponto gasolina 0. Desse ponto gasolina máxima recebe 100. Desse ponto quilometragem recebe 0. Mas isso não vai ser suficiente, porque para ele imprimir, ele vai chamar o toString. E para o toString, o que é que eu tenho que gerar de saída? Ó? Bem certinho. Passageiros, gasolina e quilometragem. Então, sempre te guia pelo teste, tá? Sugestão, ó, você vai e gera certinho. Ó. Retorna e aí coloca, eu vou dar passageiros, 2 pontos, espaço e a variável. Vírgula, gasolina, 2 pontos, espaço e a variável. Quilometragem, 2 pontos, espaço e a variável. Tá vendo? Ó? Porque você tem que seguir a formatação certinha dos espaços. Se você usar um igual, ele vai perceber que ele não gerou a mesma saída que eu pedi. Então, você vai certinho. Beleza, o que é a variável que tem que estar aqui? É o desponto passageiros. E aqui eu vou ter o quê? Despontos gasolina. E aqui vai ser um desponto, cifrão e desponto quilometragem. Para rodar de novo, só mandar o mesmo comando de novo. Aí ele vai dizer agora que você passou no primeiro teste, ó. Passou no primeiro, mas agora o que está dando errado é o quê? O entrar. O que é que era esperado? Depois de 2 vezes a invocação do entrar, era para ter 2 passageiros, mas o teu código está com 0. E aí é o loop de implementar, testar, implementar, testar, implementar, testar, implementar, testar, até você terminar o teste. Sucesso. O que fica faltando? Olha, aqui ele tá, nos projetos sempre vai ter um lixozinho para você adicionar. Nesse rascunho está faltando a parte de dirigir. Aí você vê lá, ó, dirigir é um comando de drive, tá vendo? Dirigir tem parâmetro? Tem. O parâmetro é um número, aí você vai ter que adicionar. Eu tenho um método de dirigir aqui? Não, então eu vou ter que criar, né? Então a gente vai lá e o meu método dirigir. Ele recebe alguma coisa? Recebe, né? Um número, ele retorna alguma coisa? Não. Ele só faz, ele não retorna. Porque o contrário seriam os erros, mas os erros é via console.log. Então, beleza, criei o método e depois eu vou implementar. Não precisava ser agora, tá? Poderia ser só na parte que você estivesse fazendo dirigir. Mas fora fazer a inserção aqui, ainda falta fazer o quê? A invocação. Ué, eu vou copiar aqui a parte do abastecer, que é parecida. Não. Qual é a invocação? Qual é a chamada? É abastecer? Não, é drive. Qual foi o método que eu criei? O método drive. Se eu tivesse feito em português, dirigir lá, aqui também estaria dirigir, mas como eu fiz drive, é drive. E quais são os argumentos que eu tenho que passar? Ah, é só um número. É igual ao método abastecer, então é mais args1. Pronto, a invocação está feita. Entendeu? Então, aparentemente,
É feio, mas segue uma regra. Entendeu? Se eu não tivesse o método sair, seria a mesma coisa, ué. O método sair é parecido com entrar. Eu vou ter que olhar lá qual é o comando que ele faz. É leave. Então, o nome da minha requisição é essa. Então, eu vou lá e copio de algum. Que não tem ninguém no carro. Aí você colocaria o right ou você colocaria o não tem? Entendi, mas vamos lá, deixa eu chegar lá. Leave. Tu tá falando dos erros, né? Então, por exemplo, aqui entrar. O básico seria só assim, ó, 2 pontos passageiros mais 1, não é isso? Só que se eu rodar, ele vai passar no teste e vai falhar no outro. Que ele vai colocar, mas quando eu pedir para rodar de novo, ele vai tentar botar mais uma pessoa, era para dar o erro e ele não deu. Então vamos ver aqui a saída. Birim. Ó, o que é para sair exatamente quando não der para colocar mais ninguém? Limite de pessoas atingido. Aí eu vou copiar isso daqui e aí eu vou colocar bem aqui. Cadê o entrar? Só que eu vou fazer antes de colocar a pessoa. Se desponto passageiros for igual a desponto passageiros máximo, o que é que eu tenho que avisar? Console.log de o texto exato, limite de pessoas atingido. Não adianta. E aí eu pulo fora. Que isso aqui é um erro. Tudo bem? Então, se você colocar um igual aqui, ou escrever outra mensagem de erro, não cabe mais ninguém. A professora, estamos na época das inteligências artificiais. Era para ele entender que não cabe mais ninguém. É igual ao limite de pessoas atingidas. Se você soubesse ler, também resolvia. Bora lá. Ok? Então, ó, mesmo padrão, ó. Faz o teste, emite o erro e cai fora. Cai fora. Ok? O que sobrou é o resultado base. Entendeu? O resultado padrão, né? O resultado onde tudo funciona certinho. Então, se eu rodar isso daqui, para rodar, pessoal, não precisa ficar clicando e reclicando aqui não, tá? É só vir para cá, botar para cima e mandar rodar de novo. É porque você não está escrevendo o comando. O comando é esse daqui. Ó, tá vendo? Essa é uma lista de comandos. Então você bota para cima para carregar o último comando que você escreveu. Para não ter que escrever o tempo todo. TKO, run, qual é o nome? Solução.ts e cases.tro. Para não ter que ficar escrevendo direto, você bota para cima, que ele vai carregar o último comando e aí você vê. Agora ele já está no outro teste. Ó. Passou nos 3 primeiros. E agora eu vou para qual? Sair. Sair é praticamente igual, entrar, aí depois eu vou para onde? Abastecer, depois eu vou para o dirigir, por aí vai. Seja inteligente. Não adianta você dizer assim, você fez o código todo? Fiz. Ele funciona? Não. Pessoal, porque lá no segundo começou a dar errado, eu disse, quer saber? Eu vou fazer tudo e depois eu conserto. Não! Isso é burrice. Porque se você tem muito código, você vai ter muito erro. Quanto mais código, mais erro. Então é muito mais fácil você... Beleza, tá dando erro aqui, só faz sentido você continuar depois se consertar aquele erro. Não faz sentido você evoluir além disso. Para isso que o teste está lá, para te guiar numa solução que é contínua. Então, se por acaso o último der errado, beleza, você tem a certeza que 90% você já fez certo. Agora, se você implementar tudo e não passa em nada, aí, entenda, você está sendo não esperto, você está usando o seu tempo de forma ineficiente, pela falsa sensação de que fez tudo. Não caia nessa falácia. Oi.
Uma pessoa por vez. Mas é a mesma coisa, ó. Sair é tirar uma pessoa. É o que? Ponto passageiros, menos um. Não é só sair, não é só tirar um. Só que só pode sair a mesma coisa do entrar. Se tiver alguém. Só pode sair se tiver alguém. Então, antes de tirar a pessoa, você tem que saber se tem alguém para tirar. Porque se não tiver, você faz o quê? Avisa que não pode, não tem ninguém no carro e sai fora. Toda vez que você chama o método leave, sai uma pessoa. Chamar o método leave é tirar uma pessoa. E chamar o método enter é botar uma pessoa para dentro. Então, se meu carro coubesse em 5, eu teria que chamar o método enter 5 vezes. Ok? Hã? Não. Ah, peraí, Senna. Ali tem dispatch igual o número de passageiro máximo. Aí quando sai do log, ele limite a pessoas lá de vida. Aí o dispatch plus one ali embaixo, ele é fora do escopo, né? Ele é fora do if. Ok. Porque se ele entrou no if, ele morreu no return. Então, se eu cheguei aqui, eu tenho certeza que tem alguém. É a mesma coisa, ó. Mesma coisa do drive. O drive, o que é que você vai ter que testar? Primeira coisa, né? Será que tem um passageiro? Se desse ponto passageiros for igual a 0, avisa que não tem ninguém e retorna. Aí depois você vai o quê? Será que eu tenho gasolina? Se ponto de gasolina for igual a 0, tanque vazio e retorna. Entendeu? Será que eu tenho gasolina suficiente? Se ele pede mais do que eu tenho, ele não está pedindo que eu ande tanto, só que eu não tenho o suficiente. Aí faz o caso do só anda parte, só gasta parte, entendeu? E retorna. Se ele chegou aqui, aí é o caso onde tudo é lindo, né? A gasolina diminui do tanto que ele anda e a quilometragem aumenta do tanto que ele anda. Mas isso daqui, estar aqui, significa que ele sobreviveu a todos esses returns. Ok? Beleza? A atividade não vai ser difícil, mas se vocês deixarem para fazer ela na quarta-feira, daqui a 15 dias, vão se lascar. Que vocês não lembram mais. Aí vão ficar com preguiça de assistir o vídeo, entendeu? E aí já vai ter outras coisas acumuladas, porque tem um animal, tem um mudo, tem atividade de desenho para fazer. Aí vocês vão chegar aqui com a cara mais lavada do mundo. Faço não. Se você fizer nesse final de semana ou nos próximos 3, 4 dias, você desenrola isso daqui em meia hora. Entendeu? Meia hora. Tá? Principalmente porque ela já está mais ou menos toda orientadazinha o que é que tem que fazer. Tudo bem? Bora pro desenho, porque se não desenhar, vocês esquecem. Gente, Ok, ó. Abram aí aquele portal, a pastazinha com os desenhos que vocês fazem lá no P5. A pastazinha com os desenhos, né? Que é o P5TS. Todo mundo já instalou, né? Já configurou. Não tem sentido eu ter que falar de instalação toda vez que eu chego. Aquela pasta que vocês chegam e dão npm start, ele abre no browser, você edita no canto, ele faz no outro. Entendeu? Então, sempre que eu falar de desenho, é aqui. Ok? Aí você vai lá e npm start. Então, como eu já falei, eu vou refazer o mesmo código que eu fiz na sexta-feira passada, só que um pouquinho mais rápido, porque a gente já fez, e aí eu vou continuar a partir dele. Tá? O que foi que a gente construiu na semana passada? Lembra que eu tinha a classe ponto e a classe círculo? Pronto. Vamos fazer de novios. Então, ó. Como é que foi? Toda vez que eu abro ele, assim, ele aparece. Aí ele não aparece do jeito que tá. Porque com
Tu não tá abrindo na pasta certa, mulher. Tu tem que abrir na pasta certa. Não, mas às vezes não. Você tem que abrir. Se você abrir ele no outro canto, ele vai para a última que você abriu. Você tem que abrir na pasta certa. Vamos lá, pessoal. A gente tem 40 minutinhos. Vamos lá que dá tempo de fazer. Mas tem que ter foco. É muito ruim uma semana sem desenho que a gente esquece. Os problemas de instalação, vocês vão ter que lutar com eles depois. Porque não dá para toda aula a gente ficar lutando com instalação. Então, qual é o combinado? Para... Quando eu tiver implementado o básico, que é o que a gente fez na semana passada, eu mando o código para o Don'tpad para vocês e aí a gente continua a partir daí, beleza? Vamos só refazer a classe ponto e a classe 5. Então foca aqui para poder, se eu mudar algum nome de variável, você não se perder, e aí eu mando para vocês pelo Don'tpad. Então bora lá. A nossa classe ponto, eu chamo de ponto, mas ele é um vetor de 2 dimensões. Ele vai ter um x, que é um número, e ele vai ter um y, que é um número. E eu tenho um construtor que recebe x, que é um número, que recebe y, que é um número, e ele inicializa o x do objeto com o x do parâmetro e o y do objeto com o y do parâmetro. Confere? Confere. Segunda coisa, a gente fez a distância, lembra que a gente fez a distância, calcular a distância entre 2 pontos? E eu disse que já tinha um método do próprio P5 que calculava a distância. Só que ele recebe os 4 valores em separado. Então a gente vai fazer uma adaptação dele para a nossa classe V2D. Então ela vai ficar com essa carinha aqui, ó. A distância, como método do V2D, vai receber um outro ponto. Eu vou ter o ponto, que é esse cara aqui, e eu vou ter outro ponto, que é onde eu quero calcular a distância. Então, por exemplo, ao invés de fazer assim, ó, faz de conta que eu tenho o P1 é igual a 1000, V2D 100, 100, e o seja P2 igual a 1000, V2D 150, 130. Se eu quisesse calcular com o P5, eu teria que fazer como? Dist, né, assim, de P1.x, P1.y, P2.x e P2.y. Teria que desempacotar tudo para dentro dos valores. Só que agora eu quero que ele seja um método. Eu quero que ele seja capaz de perguntar qual é a distância entre P1 e P2. Tá vendo que agora ele atua como um método, eu chamo ele a partir do objeto? Ok. P1 é um V2D e P2 também é um V2D. Quando a gente tem duas coisas que têm o mesmo tipo, a gente costuma chamar assim, ó. Uma delas vai ser o des e a outra vai ser o other. Então eu tenho uma coisa e eu tenho outra coisa. V2D. Então, como é que eu calculo isso? Isso tem que me retornar um number, que é a diferença. Eu quero retornar o dist, que é o dist do P5, entre quem é o meu x, des.x, e o meu y, des.y. E o x do outro, outro ponto x, e o y do outro ponto y. Beleza? Então agora, quando eu quiser calcular entre 2 pontos, eu não preciso desempacotar. Eu posso usar como método que é bem mais legível. Check. Check. Agora o próximo. Lembra que eu falei da função, essa aqui é nova, tá? ToString, o que é que o ToString faz? Transforma alguma coisa em texto, né? Então eu vou fazer ela aqui no ponto também, só por diversão, só para fixar. O meu ToString vai fazer o seguinte, eu vou retornar um x, vou fazer assim, ó, só para a gente fixar a técnica, tá? Eu vou retornar crase, o x, 2 pontos, o y, 2 pontos, x, 2 pontos, y. Então aqui vai ser o des.x e aqui vai ser o des.y. Então se eu tiver um ponto e dar um console.log nele, vai retornar o x, 2 pontos, o y dele. Check, check. Bora pro próximo. Agora eu vou fazer a classe círculo. O que é que o meu círculo tem? Um centro, né? Assim, que é um ponto e tem um raio. Então, o meu centro vai ser um ponto, uma posição.
E o meu raio vai ser um... Ops, não é assim não. O raio vai ser um número. Para criar um círculo, eu vou passar separado, tá? O x, que é o número, o y, que é o número, e o raio, que é um número. Só que eu não tenho como guardar separado, eu tenho que guardar compactado. Se você não assistiu essa aula que a gente fez essas coisas e está perdido, problema seu, porque ela está gravada. Entendeu? Gravar me dá a liberdade de assumir que é sua responsabilidade como aluno assistir algo que você faltou e não ficar de mimimi querendo que eu repita um conteúdo que eu já dei e que está lá disponível para você. Tudo bem, pessoal? Agora, se você assistiu, exemplo, seja presencialmente ou seja no vídeo, e ficou com dúvida, aí sim você tem todo o direito de perguntar. Percebe a diferença, pessoal? Ok? Então, se você, professor, eu não entendi essa parte de empacotar e desempacotar. Beleza, com todo prazer eu vou fazer. Mas se você perguntar e eu disser assim, você assistiu a aula? Não, eu faltei, eu não vi não. Aí eu não explico não. Tá bom? Então, bora lá. Eu tenho que empacotar esses dois, porque ele vai guardar empacotado. Então, como é que eu vou fazer? O centro, eu não criei ele ainda. Como é que eu vou criar? Mil, V2D e X e Y. E o raio vai ser... O que está errado aqui de cara? O V que está como minúsculo, né? O tipo sempre é maiúsculo. Próxima função que a gente fez foi a função desenhar. Para desenhar um círculo, eu vou usar um comando do P5, que é o comando circle. E aí eu vou passar o X, cadê o X? Centro.x, vou passar o Y, que é centro.y, e eu preciso passar o diâmetro. Como é que eu calculo o diâmetro? Perdão. Está errado isso aqui porque não é centro.x, é o quê? Des.centro.x, des.centro.y, sempre que eu quero acessar os atributos é des, né? Des.raio vezes 2. Beleza. Tem o construtor, tem o desenhar. Agora eu quero saber se eu tenho um ponto dentro do círculo. A gente fez também na aula. Então eu vou chamar isso de um nome melhor que eu achei. Eu quero saber se o círculo contém esse ponto. Ponto que é um V2D. Estou perguntando para o círculo. Círculo, você contém esse ponto? Esse ponto aqui está dentro de você? Como é que o círculo sabe se o ponto está dentro dele? Ele vai calcular a distância entre o centro dele e o ponto. Se essa distância entre o centro dele e o ponto for menor que o raio, é porque ele está dentro do círculo. A gente fez isso já. Eu tenho o círculo, desenho. Tenho o círculo. Aí eu estou perguntando, círculo, esse ponto está dentro de você? Peraí, deixa eu calcular. Calculei a distância entre o centro e o ponto. Ah, é maior do que meu raio. Então está fora. Agora, e esse ponto? Calculei a distância entre o centro e o ponto. Isso é menor que o raio, então está dentro. Então, beleza. O que eu quero é saber da seguinte resposta. A minha distância, a distância do meu centro até esse ponto. Como é que eu escrevo isso? Des.center, esse é o meu centro, ponto, não, centro, né? Eu estou fazendo em português. Distância até esse ponto, tá vendo? Ó? O método de distância, ele liga um ponto ao outro ponto, confere? Centro é uma variável do tipo P2D e ponto é uma variável do tipo D2D. E aí eu chamo o método. Nesse caso aqui, tanto faz eu chamar a distância entre centro e ponto, como chamar a distância entre ponto e centro. É a mesma coisa. A distância entre A e B é a mesma coisa da distância entre B e A? Nesse caso é. Em outras situações não seria. Por exemplo, se eu pego boneco, ponto, bater, boneco 1, ponto, bater em boneco 2. A ordem é importante aqui?
porque um tá batendo e o outro tá apanhando. Entendeu? Então, nesse caso aqui, boneco 2 tem uma ordem. O bater ele tem um significado, tá? A ordem é importante, tá? Mas no caso do ponto, não. Ok, isso daqui me dá o quê? A distância entre o ponto e o centro. O que é que eu quero saber? Se isso é menor que o raio de quem? Do círculo. Como é que eu pego o raio do círculo? Desse ponto raio. Atenção, ó. Talvez você faça assim. Se isso é verdade, então retorne true. Se não, retorne falso. Toda vez que você cair, se a distância é menor que raio, sim, ele está dentro. Se não, não, ele está fora. Se você constrói isso, você está sendo redundante. Porque o que você está perguntando é, se isso for verdade, retorne verdade, se isso for falso, retorne falso. É a mesma coisa que você dizer, retorne isso. Retorne isso. Ou seja, você está perguntando, ele contém o ponto se isso é verdade. Ele contém o ponto se isso é verdade. Ou seja, se a distância entre eles é menor do que o raio. Não começamos ainda, tá? Bora comigo que aqui é revisão. Isso daqui é revisão do que a gente fez na aula passada. Eu só mudei o nome. No dia era um inside, ou eu não estava fazendo aqui com o método GIST, era um método separado, mas nada disso daqui é novo. A gente já fez cálculo de distância. Você lembra que a gente passava o mousezinho em cima da bolinha, o que acontecia? A bolinha ficava colorida com o mouse em cima, né? Foi exatamente esse mesmo código. Só que talvez com uma organização diferente. Eu solto já o código para vocês. A gente também já fez, só que dessa vez foi semestre passado, a pergunta de se um círculo está tocando o outro. Como é que eu sei que um círculo está tocando o outro? Ó, como é que eu sei que um círculo está tocando o outro? Eu vou calcular o que? A distância entre os centros, né? Assim? Se a distância entre os centros for maior que a soma dos raios, está vendo aqui, ó? A distância é maior que a soma dos raios. Significa que eles não colidem. Mas se por acaso eu tiver uma que está colidindo, a distância entre os centros vai ser menor que a soma dos raios. É fácil enxergar isso? Vamos lá. O desafio é só escrever com a lógica que a gente está fazendo. Então, colide com outro círculo. Para saber se ele colide com outro círculo, o que é que eu vou receber? Um círculo. Se aqui eu estou fazendo com a variável círculo, aqui eu vou chamar de quê? Order. Com outro círculo. Então, agora eu estou comparando se o des está colidindo com o order. Eu tenho dois. Um deles é o des e o outro é o order. Como é que eu calculo a distância entre os centros dele? Primeiro, qual é a distância do des? Des ponto center, né? Qual é o centro? Bom, centro. Distância de quem? Order ponto centro. Então, isso é a distância entre o centro do des e o centro do order. Pergunta, quando é que ele está colidindo? Essa é a pergunta. Quando a distância entre os centros for menor que a soma dos raios, que é o des ponto raio mais o order ponto raio. Se isso acontecer, então eles estão colidindo. Beleza? Então, bora lá. Vocês estão sentindo, ó, presta atenção, vocês estão sentindo o primeiro nível de aprendizado, que é a capacidade de compreender o que está sendo feito.
Não é legal? Você está na vibe, assim, se você não se perdeu, você está no primeiro nível cognitivo. Aquilo que eu faço faz algum sentido. E quanto mais a gente repete, mais sentido faz. Lembra, esse é o nível 1. O nível 2, eu sempre repito isso, é a capacidade de quê? Manipular e testar. E se por acaso eu fizer isso, dá isso? Se por acaso eu fizer isso, dá isso? O último nível é quando você é capaz de criar do zero. É quando você consegue pegar o código e sair escrevendo mesmo do zero. Porque tudo já está muito bem fixado dentro. Então, tenham paciência com o próprio aprendizado. Beleza. Já que eu fiz o toString do primeiro, eu vou fazer o toString também do segundo. Ó, vamos só completar. Contém ponto. Desenhar retorna o quê? Nada, né? Desenhar não retorna nada. Void. Contém ponto. Retorna o quê? É uma pergunta, né? Verdadeiro ou falso. Então, retorna um boolean. Colide círculo. Retorna um boolean. E o toString tem que retornar uma string. Beleza, mesma coisa, ó, eu vou retornar, o que é que eu tenho que retornar? Vou retornar o x, 2 pontos, o y, 2 pontos, o raio. Então, primeiro aqui vai ser des.centro.x, aqui vai ser des.centro.y e o último vai ser des.raio. Por que eu estou escrevendo tudo isso antes de colocar para rodar e a gente enxergar? Porque isso já é código legado, estou só revisando. Tudo bem? Isso é código legado. Agora eu vou fazer só o miolinho e aí eu vou mandar para vocês para a gente fazer um pedacinho juntos, combinado? Então qual vai ser o miolinho? Eu vou ter um vetor. Vetor que vai começar sequinho, sequinho. E aí eu vou colocar círculos nesse vetor e os círculos vão ter que aparecer. Beleza? Então, passo... Ah, tá. Fica faltando um lixinho ainda, tá? Bora lá. Fazer o vetor. Como é que eu crio um vetor? Vou chamar ele de vet. Ele é um vetor de círculos. E ele vai começar vazio. Beleza? Bora aqui para o setup. Setup é function setup. Beleza, eu vou criar um canvas pequenininho. Canvas de 300 por 600. Create canvas, valeu. Create canvas. Hã? Vai dizer que não conhecia essa do... Não. Vou criar o canvas. Vou aqui pro draw. Vou botar um frame rate, porque senão ele vai ficar muito loucão. Frame rate de 10, tá bom? 10. E aqui eu vou pro draw. No draw, eu vou desenhar os círculos que eu terei no futuro. Você só tem um círculo? Não, você tem vários. Mas não foi criado ainda, mas uma hora você vai ter. Como é que você vai fazer para passar por todos esses círculos desenhando? Ó, para cada elemento do meu vetor, como é que eu desenho o círculo? Elemento, ponto. Você não tem um método de desenhar? Elemento, ponto, desenhar. Antes disso, eu vou colocar um background aqui de 255 para ficar apagando, tá? E agora eu vou mandar o código para vocês. Bora lá na baleia. Baleia. Launchpad.com/baleia. Foi, tá salvando aqui. Launchpad.com/baleia, pim. Baleia. Ok. Se vocês botarem para rodar, não vai ter nada. Por que não vai ter nada? Porque eu não estou desenhando nada, né? E eu não tenho um círculo para eu ver. Eu preciso de alguma forma colocar os círculos aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Todas as nossas interações vão ser via teclado. Então, para interagir via teclado, a gente vai ter que criar o quê? Keep message. E aí eu vou fazer assim. Se a tecla
for U, vou começar com U, tá? Então eu vou inserir um círculo na posição do mouse. Onde é que eu vou guardar o círculo? Lá no meu vetor que eu criei. Então é o vetor.push. E aí eu preciso criar um círculo, porque eu não tenho nenhum. Meu círculo. Qual é a posição do mouse? Mouse X, mouse Y, e o raio vai ser 50. Pronto. Ponto é onde? Depende do lugar. Ponto e vírgula. Então agora, se eu clicar aqui e apertar o U, aí eu tenho os meus círculos. Toda vez que eu aperto o U, aqui eu tenho os meus circuitos. Faça aí, bote os seus circulinhos aí para valer. Que pressed, se a tecla for 1, você insere o circulinho. Beleza? Foi. Ctrl J. Vamos lá. Bora lá. Agora eu vou mostrar uma técnicazinha nova que vocês nunca viram, tá? Essa técnica se chama toggle. A gente vai fazer algo que liga e desliga. Vamos fazer um toggle, tá certo? Por exemplo, o nosso toggle poderia ser pintar os nossos círculos. Então, para fazer um toggle, eu preciso de três coisas. Uma variável de controle, uma forma de ligar e desligar e um if para aplicar esse cara. Para aí o que vocês estão tentando, bora aqui, depois eu mando o código de novo para vocês rodarem, tá? Preciso de uma variável de controle, uma forma de ligar e desligar e um if para poder controlar isso daí. Então bora lá. Eu quero poder colorir. Então aqui nas minhas globais eu vou colocar uma variável chamada colorir, que é um boolean e vai começar com falso. Já tenho a minha variável de controle. Segunda coisa, eu vou ter uma ação que vai depender dessa variável de controle. Então, por exemplo, se colorir estiver ligado, eu vou mudar a cor de preenchimento para uma cor aleatória. Seria o quê? Um fio random 255, random 255, random 255. Tem uma variável de controle, tem um teste que, dependendo da variável, faz alguma coisa. O que é que eu preciso agora? Uma forma de ligar e desligar. Eu vou fazer assim, ó. Se por acaso a tecla for C de colorir, eu vou pegar colorir e fazer com que ela receba o contrário de colorir. Ou seja, se colorir era true, agora colorir vai ser, e se era falso, vai ser true. Então eu tenho a variável de controle, eu tenho o if, que define se aquele pedaço de código roda ou não roda, e eu tenho uma forma de ligar e desligar. Vamos só ver aqui funcionando. Se eu apertar o C, pisca. Se eu tirar o C, não pisca. Por que que todo mundo está com a mesma cor? Porque o meu if está sendo definido antes de pintar todo mundo. Se eu quisesse que cada uma tivesse uma cor diferente, onde é que tinha que estar esse if? Ia estar dentro do for. Porque na hora que ele entra dentro do for, ele vai rodar para cada elemento um range diferente. Então agora, se eu botar as minhas bolinhas, aí começa a ficar legal agora. Putz. Bora lá, copia aí, roda aí para vocês verem. Vamos aqui para a abelha. Baleia.
Foi. Que a gente já tomou a vai bater. É verdade, não era pra ser assim. É porque vocês não. É porque eu botei os números de acordo com a ordem que eu dei as aulas. Aí só depois que eu vi que no Moodle eu já tinha um, que no Cipa já tinha uma numeração diferente. É porque tu tem outro código na mesma pasta. Abre e fecha o VS, ou então tu tá abrindo o VS Code no canto errado. Das duas, uma. Ou tu tem dois códigos TypeScript na mesma pasta ativo, ou tu tá abrindo o VS Code no canto errado. Mesmo que não esteja na mesma pasta, se ele está no projeto, ele vai achar. Dentro do projeto, ó, tá vendo aqui, ó, que eu estou falando? Mesmo que ele esteja em outra pasta, você não pode ter outro código TypeScript dentro do projeto. Mesmo que seja numa pasta diferente. Sugestão é, bota TXT em tudo e deixa como TS apenas o que tu está editando. Bora lá. Vamos aqui para o último passo, que é o passo mais divertido. E o passo... Deu certo o pintal de vocês? Tu copiou o código lá e ele não rodou? Não, agora Hã? É, a tua instalação que tá bugada, né? Pessoal, lembra, ó. Tudo a ver, não estou dizendo que é sempre, mas 80% das vezes que eu vou, ou a pessoa está com código duplicado, ou ele está abrindo o VS Code na pasta errada. Aí quando abre na pasta errada, ele carrega um monte de arquivo que não é. Aí buga tudo, entendeu? Então bora lá que a gente só tem mais 8 minutinhos. Bora lá. Eu tenho um minuto para chegar lá embaixo. A frequência vai para os ares. Problema dela. Eu mando o link para vocês preencherem. Bora agora pro... Ó, pessoal. Ó, o que a gente fez é basicamente revisar o que a gente já tinha, entendeu? Com uma outra carinha de colocar métodos. E a única coisa nova vai ser agora nesses 8 minutos. Então, atenção, tá? A única coisa nova. Faz de conta que eu pergunto, eu abro a sala e pergunto, atenção à pergunta, tá? Tem alguém na sala que tem a mesma altura que você? Qual é a resposta exata, certa, e que sempre vai dar? Sim. Tem alguém na sala com a mesma altura que você? Sim. Quem? Eu. Ok? Esse é o óbvio, tudo bem? Por que eu preciso dessa pergunta? Porque se eu perguntasse assim, tem alguma bolinha nessa lista que está colidindo com essa bola? A gente ia ficar louco porque sempre ia dar a verdade. Porque às vezes a gente ia sempre estar testando a bola com ela mesma. Então, antes de verificar se tem alguém que está colidindo com essa bola, eu tenho que ter certeza que eu não vou testar ela com ela mesma. Ok? Essa seria a primeira coisa. Segunda coisa, se eu tivesse que testar, olha qual é a pergunta. Todas as pessoas que têm a mesma idade, deem um passo para o lado. Entendeu? Seria a mesma coisa que eu perguntar. Todas as bolas que estão em colisão se movam ou então mudem. Caramba, todas as pessoas que têm a mesma idade, eu teria que fazer um laço duplo. Eu teria que fazer para cada pessoa, olhe todas as pessoas. Faz sentido isso? Não. É além disso. Eu tenho que fazer um laço dentro do outro. Porque no primeiro laço eu faria. Primeiro laço, para cada pessoa. Vou começar com ela. Começando com ela, eu vou ter que olhar todo mundo, olhando para ela. Aí depois que eu olhar todo mundo, ou seja, o for de dentro terminar,
que o for de dentro voltar, eu vou ter que fazer o próximo passo do for de fora, que é olhar para quem? Para a Raine. Agora, para a Raine, olha todo mundo. Aí depois eu vou para o próximo, olha todo mundo. Mas vocês nunca vão me ver escrevendo um for dentro do outro, nunca. Por quê? Que é feio pra caramba. Então o que, é que a gente vai quebrar? Quebrar em duas etapas. Uma das etapas vai ser a pergunta apenas: você está colidindo com alguém? E isso vai ter apenas um for. Você está colidindo com alguém? Isso é um for. E aí eu vou pegar essa pergunta e aí eu vou jogar para todo mundo. Para cada um, você está colidindo com alguém? Ok? Então, o colidir, eu vou fazer aqui dentro do círculo. Tá vendo que aqui eu já estou perguntando se ele colide com o círculo? Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Você está colidindo com alguém dessa lista? Eu estou perguntando para o círculo. Seu círculo, você está colidindo com alguém dessa lista? O que é que ele vai ter que fazer? Olhar todo mundo da lista e verificar se ele está colidindo com alguém. Lista, que é um círculo. E aí o que é que ele vai fazer? O for básico e besta de sempre. Ué, para saber se eu estou batendo em alguém da lista, eu vou percorrer todos os caras da lista. Para cada elemento dessa lista. E agora o que é que eu tenho que perguntar? Ei, filho, eu estou batendo em você? Eu já tenho um método que verifica isso? Já. Então eu pergunto, ei, filho, eu estou batendo em você? Se eu achei alguém que eu estou colidindo, então sim, eu estou colidindo com alguém da lista. Se eu sair do for, eu digo não, eu não estou colidindo com alguém da lista. Esse for é ou não é igual ao existe que a gente já fez? Aquela perguntinha do existe. Existe esse valor em tal coisa? É o mesmo for. Ficou faltando o que aqui? Aquela sujeirinha para verificar se eu estou batendo em mim mesmo, né? Então, qual seria o if verdadeiro? Quando é que eu posso dizer que sim, eu estou colidindo com alguém? Quando eu estou colidindo com alguém que não seja eu. Eu estou colidindo com alguém que não sou eu. Então seria, se eu sou diferente dessa pessoa e eu estou batendo nela, sim, eu estou colidindo com alguém. Se eu sou diferente dela, ou seja, se eu e ela somos objetos diferentes. Se eu e ela somos objetos diferentes, então ela é um outro círculo. Lembra, o igual e o diferente, entre objetos, não perguntam se eles têm o mesmo valor. Perguntam se eles são o mesmo objeto. Então aqui eu estou dizendo, ei, se vocês forem diferentes e estiver batendo, então retorna true. Por isso que eu insisto na atividadezinha do busca, e por isso que eu mando vocês decorarem, porque a estrutura padrão a gente vai utilizar em um monte de lugares. Beleza, eu sei se eu estou batendo em alguém. O que é que eu tenho que fazer agora? Perguntar para todo mundo, você está batendo em alguém? Você está batendo em alguém? E para isso eu vou precisar de um laço para cada elemento no vetor. E esse elemento colide com alguém dessa lista, então eu vou diminuir o raio dele. Elemento.raio menos 1. Senão eu vou aumentar o raio dele. Elemento.raio mais 1. Se ele estiver batendo em alguém, ele diminui. Senão ele aumenta. Se eu acertei tudo, está funcionando. Aí eles vão chegar no equilíbrio. Então eles sempre vão chegar no equilíbriozinho. Ah, mas começa a ficar legal quando a gente bota o quê?
Esqueci. Quando a gente bota as cores aí que fica legal. Ok, pessoal. Então, a gente vai ter uma atividade de desenho, mais aquelas atividades com o Moodle, tá certo? Então, não deixem para última hora. Bora fazer o exercício. Gostaram dessa daqui? Legal? Então,